Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos adentrar na nossa sequência da série sobre liderança cristã eficaz. E agora nós vamos, além de falarmos, que já falamos, sobre intimidade com Deus, agora vamos falar sobre o segundo tópico, que é paixão pela colheita. Ou seja, depois de termos uma vida impactada pelo poder de Deus, pela graça de Deus, na comunhão com o Senhor, no poder do Espírito Santo, isso vai nos mover a sermos apaixonados pelo reino de Deus e pela sua colheita. Paixão pela colheita é o nosso tema, o tema desse vídeo agora. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você. A frase principal que nós queremos destacar é que precisamos experimentar esse coração de Deus para com os perdidos. Precisamos experimentar o coração de Deus para com os perdidos. Ou seja, quem conhece o coração de Deus se sensibiliza à dor do coração de Deus, que são os perdidos, aqueles que infelizmente hoje estão debaixo da ira de Deus, na direção da condenação eterna e que precisam da graça, da salvação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ou seja, quem experimenta o coração de Deus é sensível àqueles que são perdidos. Por isso essa temática tão importante, paixão pela colheita. Qual é o valor fundamental daquilo que nós vamos abordar? É que Deus procura homens e mulheres que compartilhem uma paixão por quem não tem Cristo. Jesus veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Deus deseja que todos sejam alcançados pelo poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. E quais são os objetivos daquilo que nós vamos falar sobre essa temática, paixão pela colheita? Primeiro é desafiar o povo de Deus a experimentar plenamente a paixão de Deus para com os bilhões de pessoas que estão esperando conhecer o poder do Evangelho transformador de Jesus de Nazaré. Primeiro precisamos entender que intimidade com Deus leva ao coração e a paixão de Deus pelos perdidos. Segundo, nós continuamos falando sobre isso, a paixão de Deus torna-se a nossa paixão. Assim como a nossa intimidade deve ser reacendida diariamente, continuamente diante do Senhor, assim deve ser também a nossa paixão. A paixão de Deus compartilhada aos nossos corações. Visão está diretamente relacionada à paixão. Quando a paixão diminui, a visão também se torna mais distante e muitas vezes se torna fraca. O grande pensador cristão, teólogo, pastor norte-americano, A.W. Tozer, disse certa vez: os maiores no reino são aqueles que amam a Deus mais do que outros. Os maiores no reino são aqueles que amam a Deus mais do que outros. Ou seja, todas as outras paixões se baseiam ou fluem da sua paixão por Jesus. A paixão pelas almas nasce da paixão por Cristo. E a paixão por missões baseia-se na paixão por Jesus de Nazaré. Vamos definir agora o que é paixão. A paixão é uma força avassaladora que queima dentro de você, que toma conta de você, um poder que lhe move para além das atividades humanas comuns. A paixão vai arder dentro de você até que os objetivos de Deus na sua vida sejam alcançados. A paixão é o fogo e urgência que a visão precisa para se manter viva e ativa nos corações humanos. E qual é o fundamento bíblico para isso? Paixão vem do latim passare, que significa sofrer por algo. Será que você está sofrendo por algo que sensibiliza, que marca o coração de Deus? Paixão é isso, é algo que te deixa tão faminto a ponto de sacrificar qualquer coisa para tê-lo. Muitos personagens bíblicos, nos inspiram com relação à sua paixão e zelo por Deus. A seguir nós vamos comentar alguns personagens bíblicos importantes que falam acerca de paixão. Paixão é um fogo que vem de Deus e não pode ser extinto. Nós vemos isso claramente na vida de Jeremias. Jeremias 29, capítulo 20, versículo 9. A Bíblia diz: quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos.
Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Jeremias 20, versículo 9. Então Jeremias era um homem apaixonado, né? O seu coração queimava, era um fogo ardente por Deus, e ele sofria a dor do coração de Deus com relação à corrupção do povo de Deus na sua época. Outro exemplo de paixão é Pedro e João. Pedro, o apóstolo Pedro e João. Paixão, e aqui nós aprendemos que paixão é uma convicção irresistível que exige obediência radical por parte dos cristãos, mesmo em face à grande oposição dos homens. Em Atos 4, versículos 18 a 20, a palavra de Deus diz: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente, quando eles foram presos, não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se isso é justo diante de Deus. Ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4, 18 a 20. Ou seja, nós vemos aqui claramente que paixão é uma convicção irresistível que exige uma obediência radical, mesmo em face a uma grande oposição. O terceiro exemplo que nós vemos na palavra de Deus é Paulo, o grande apóstolo Paulo, um dos maiores personagens da palavra de Deus. E nós vemos na vida de Paulo que paixão é uma vida crucificada, vivida pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vou repetir: paixão é uma vida crucificada, vivida pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vemos isso claramente em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, a Bíblia diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, será que você consegue se identificar com um desses três personagens? Paulo, o apóstolo Pedro e João, ou então o profeta Jeremias? Compartilhe, com as pessoas sobre um momento da sua vida em que você sabia que a sua alma estava em chamas, queimando, com paixão pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Alguns exemplos históricos, de paixão. Durante todo o curso da história da igreja, Deus chamou homens e mulheres e os inspirou para serem movidos pela paixão do coração de Deus. Abaixo nós vamos ver alguns exemplos claros e citações de líderes que fizeram parte da história da vida, da igreja, a fim de tornar esses testemunhos vivos para nós hoje e sermos motivados por Deus através da vida desses 6 participantes da história da igreja que foram movidos por uma paixão extraordinária acerca de Deus, ok? O primeiro deles, John Wesley. John Wesley foi líder do avivamento na Inglaterra. E nós vemos claramente, ele diz assim: vamos todos tratar de um só negócio. Vivemos somente para isso, para salvar nossas almas e as almas daqueles que nos ouvem. Olha que coisa tremenda. Deus usou tremendamente John Wesley para promover um grande avivamento, tanto nos Estados Unidos quanto nas ilhas da Grã-Bretanha. E ele foi um homem transformador nesse país, nessa nação. Hoje ainda, 80 milhões de pessoas de todo o mundo devem a sua herança espiritual a esse movimento extraordinário de avivamento, de mover de Deus, de transformação de vidas através do Evangelho poderoso de Jesus, pela vida deste homem, John Wesley, que disse: vamos tratar de um só negócio na nossa vida. Vivemos somente para isso, para salvar as nossas almas e as almas daqueles que nos ouvem. O segundo exemplo, claro, na Bíblia que nós vemos, é o exemplo de John Knox. John Knox foi o líder do avivamento na Escócia. Quando a esposa de John Knox, insistiu com ele para que ele dormisse um pouco mais na correria do dia a dia pastoral dele, ele respondeu: como é que eu posso dormir se a minha terra ainda não está salva? E ele costumava orar a noite toda, agonizando, dizendo: Senhor, dá-me a Escócia, ou então eu morro. E Deus sacudiu a Escócia, Deus lhe deu a Escócia de maneira extraordinária e promoveu um grande avivamento através da vida desse grande homem de Deus chamado John Knox. Também outro exemplo de grande avivalista, de um homem apaixonado por Deus, foi George Whitefield.
George Whitefield foi um dos maiores evangelistas da história da igreja. Ele foi um evangelista britânico do século XVIII. Whitefield, certa vez, orou: ó Senhor, dá-me almas, ou leva a minha. Ou seja, dizia-se, na história diz que o seu rosto resplandecia como o rosto de Moisés quando ele clamava em prantos, quando ele orava e buscava a face do Senhor. E logo em seguida, no seguinte vídeo, nós estaremos falando acerca de outros personagens e continuaremos essa série sobre a paixão pelas almas, a paixão pela colheita de Deus, do reino de Deus. Então continue conosco, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.